Luísa, como deve ficar o placar do julgamento de Eduardo no Supremo Tribunal Federal? E conte os passos seguintes, caso ele seja condenado. Como ele pode cumprir essa pena, já que ele está no exterior? Oi, Uribe. Boa tarde para você, para Clarissa, para todos que estão conosco depois dessa longa semana. É esperado, Uribe, um resultado unânime pelo recebimento da denúncia, ou seja, para tornar o deputado Eduardo Bolsonaro réu por esse crime de coação no curso do processo, por sua atuação, nos Estados Unidos e como isso acabou levando a uma série de sanções do governo norte-americano em relação ao Brasil e como isso tem sido interpretado pelos ministros como uma tentativa de constranger o Poder Judiciário brasileiro e, de alguma maneira, colocar empecilhos, colocar obstáculos para o avanço da investigação sobre a trama golpista que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Eduardo, como principal alvo, e um alvo que já foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão e que está aí com o momento dessa prisão se aproximando. Uribe, como a Aline vinha explicando, a primeira turma, que é onde esse julgamento acontece em plenário virtual, está com um ministro a menos, O ministro Luiz Fux saiu, foi para a segunda turma e com isso ele, que poderia ser uma voz divergente nesse julgamento, não vai participar, Ele está lá na segunda turma e não voltou para participar desses outros julgamentos correlatos, a tentativa de golpe de Estado. Então, com isso, a expectativa de um resultado unânime, ela cresce porque os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia têm acompanhado o relator, o ministro Alexandre de Moraes, em praticamente todas as decisões que ele proferiu ao longo dessas investigações, existe, então, essa expectativa de que esses ministros votem acompanhando o relator pelo recebimento da denúncia. Moraes, só para reforçar também o que a Aline vinha dizendo, disse que tem provas de materialidade, indícios razoáveis e suficientes de autoria nas condutas de Eduardo Bolsonaro. A Defensoria Pública da União é que faz a defesa do deputado nesse processo, Ele optou por não constituir advogado porque ele entende que não foi citado pelos meios técnicos legais, que ele deveria ter sido citado por carta rogatória, mas o ministro Alexandre de Moraes determinou a citação por edital. Mas o ministro entende também que, além de o fato de Eduardo Bolsonaro estar nos Estados Unidos de forma temporária, afinal de contas ele mantém um endereço profissional, na Câmara dos Deputados, com um gabinete funcionando normalmente, inclusive, Eduardo faz muitas postagens nas redes sociais, fala sobre isso publicamente, tem conhecimento, demonstra publicamente que tem conhecimento sobre o crime, do qual está sendo acusado pela Procuradoria-Geral da República e que isso denota, que ele está ciente do que está acontecendo no Brasil e do que está acontecendo em todo o processo e que, portanto, não haveria violação aí ao direito de defesa. Mas é algo que, sem dúvida, vai ser questionado pelo deputado em caso de condenação. Uribe, esse momento esse ponto que está sendo julgado essa semana, abriu o plenário virtual hoje, mas fica aberto até a semana que vem. Ele é um ponto preliminar ainda, não é um momento em que os ministros decidem se Eduardo Bolsonaro vai ser condenado ou absolvido. É um juízo ainda preliminar para ver se tem indício para abrir uma ação penal e aí aprofundar essa investigação, coletar provas, ouvir testemunhas, de fato partir para a instrução, de fato, da ação penal. Então, esse é um momento apenas em que os ministros decidem, vira réu ou não vira réu? Tem indícios para continuar essa investigação ou não tem? A tendência é de que todos os ministros entendam que há esses indícios e que, portanto, essa ação penal deve ser aberta para continuidade, da investigação sobre coação no curso do processo, mas claro que uma definição, a esse respeito sobre o grau de culpa, de Eduardo Bolsonaro nessas sanções aplicadas pelos Estados Unidos, isso é algo que, sem dúvida, fica para 2026 e, idealmente, para o STF antes de começar a campanha eleitoral, Então, o STF está cumprindo a expectativa inicial de julgar a denúncia ainda este ano, mas a ação penal, diante da grande tendência dessa ação penal ser aberta, esse julgamento, então, deve ficar para 2026.